Boa noite. Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, nosso programa Opinião, mais uma vez ao vivo, não é? E aqui com você sempre das 19h30 às 20h30, Lorenberg, eu, você e sempre com um convidado muito especial, sempre para agregarmos valor ao seu final de dia, com informações relevantes, aquelas que a gente busca extrair diretamente da fonte. E a fonte desta noite é o Felipe Corrêa, que anunciamos ontem, né? Está aí na tua tela, nosso Felipe Corrêa. Você já conhece ele de outras vezes aqui, esteve na condição de vereador, está hoje aqui na condição de secretário municipal de Agricultura e Trabalho. Nós temos muitos assuntos para falar acerca da pasta do Felipe, não é? Nessa gestão do glorioso Abílio. Abílio esteve aqui agora, esses dias, né? No aniversário do programa, de 5 anos. E só que aí tem um impasse aí, será que... Porque o Felipe também é suplente de vereador. Aí teve um procó, rapaz, aí, nojento, inclusive. Evidente que a gente sempre, por questão de segurança, né, e do bom jornalismo, a gente sempre aguarda as investigações para saber e para emitir uma opinião definitiva. Mas houve aí uma suspeita de corrupção, de um rolo envolvendo 2 vereadores no Parlamento Municipal. A ocasião, ontem, né, foram afastados. E aí o caso assumiria, pelo afastamento de um dos vereadores, o Felipe, primeiro suplente. Aí, agora a gente vai saber dele se ele vai, não vai, se ele fica, se ele sobe, se ele desce. O que vai acontecer da vida dele, porque o glorioso Abílio também, imagino eu, né, vai dar os pitacos dele lá, ó, Felipe. Gostaria que você vazasse, vai logo lá para a Câmara, ou então, gostaria que você ficasse aqui, bicho, vamos colocar em prática aí nossas metas aí. Enfim, vamos saber direitinho o que o nosso querido Felipe, também conhecido como filho do meu amigo Américo Corrêa e da Rose, psicóloga Rose. É Corrêa também, a Rose, sua mãe? Sim. Rose Corrêa, doutora Rose Corrêa. Então, Felipe está aqui conosco, a gente já proseia. Eu quero antes cumprimentar o Lorenberg. Cabisbaixo, Lorenberg, você está ali todo assim, que às vezes eu tenho que adivinhar o que eu escrevi. Você sabe, eu também sou desses aí, às vezes meus rabichos nem eu entendo, né? Boa noite, como vai? Tudo bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Mas é verdade, tem hora que eu olho assim, mas que palavra que é essa? Aqui. Não, nem médico tem os rabichos tão difíceis assim que nem o Lorenberg, assim. Por isso que às vezes eu vejo que ele trava assim, que nem ele entende, né? Felipe, boa noite, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Muito bom tê-lo aqui, inclusive como secretário desta pasta que nós sempre louvamos, né? Porque a gente sabe a importância dela, principalmente para os pequenos produtores, né? E a pergunta que não quer calar, a primeira pergunta que eu faço no programa para você é sobre esse imbróglio em função do afastamento dos vereadores, né? E você na condição suplente assumiria em tese de imediato ali, né? Se optasse por isso, mas aí tem a secretaria também. O que você definiu? Eu sei que tive uma conversa com o Abílio, o que foi definido? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a você, a audiência aqui do programa Opinião. Eu fui candidato a vereador, então com certeza gosto da função, né? Fui vereador e estou com muita vontade de defender essa gestão, da qual faço parte. Conheço os secretários e hoje conheço um pouquinho, né, da experiência da gestão, né? Então, defenderia com muita convicção e espero ter essa oportunidade. Mas, nesse momento, Lorenberg, Paulo, meus eleitores
nós temos um compromisso com Cuiabá, nós temos um compromisso com o que está sendo feito na Secretaria, o que está sendo feito nessa gestão. Nós temos missões que foram passadas de médio, de longo prazo também, estamos plantando em relação a isso, mas principalmente as missões de curto prazo, as emergenciais, nós precisamos avançar nesse sentido para poder fazer as entregas que o prefeito confiou a nós. E enquanto as coisas ficam mais claras, nós decidimos dar a oportunidade para o nosso segundo suplente no PL, Padilha, né? é o Rafael Ionecubo, que é o nosso segundo suplente no PL. Então, nesses primeiros dias, nesses primeiros momentos, enquanto as coisas ficam mais claras, vamos seguir com o trabalho, com as missões dadas pelo prefeito Abílio na secretaria, e o Rafael vai ter a oportunidade pela primeira vez de exercer o mandato. Ele deve estar muito feliz, né? Sim. Pela oportunidade, como tudo ficaria. Como você ficou quando assumiu pela primeira vez, eu lembro que você ficava nem pinto no lixo, feliz da vida, porque... Falante, continua falante até hoje, mas é bom, porque é para isso que o parlamentar serve, também para isso, né? Para fiscalizar, para parlar, não é? Para fiscalizar, parlar, apresentar propostas, proposituras, enfim. Sim. E que bom. Então, a gente vai falar muito sobre isso durante o programa de hoje. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui pela primeira vez como secretário e tê-lo aqui por muitas vezes, né, como vereador e etc. É nossa alegria mesmo tê-lo aqui. Secretário, a sua pasta, particularmente, eu considero importantíssima. É claro que a tarefa da Secretaria de Saúde é outra muito diferente, tem uma série de demandas muito maiores. Sim. Claro que eu reconheço isso, mas a sua pasta, a meu juízo, é muito importante, porque fala exatamente da agricultura e do trabalho. Sim. Algo importantíssimo quando a gente percebe que a região rural tende-se, por sua vez, ser um pouco isolada, ser um pouco esquecida. Por falar nisso, secretário, o senhor deve saber disso, porque não é novidade. O senhor, quando vereador, deve ter discutido esse diagnóstico. O IMEA, que foi provocado e foi contratado pela Prefeitura de Cuiabá, em 2021, o IMEA fez um trabalho belíssimo, que é um diagnóstico da região rural. Um estudo da região rural entre 2021 e 2022. Quando ela apresentou o seu relatório, eu destaquei um trecho desse relatório, secretário, entre aspas. Os principais desafios dos moradores e produtores estão relacionados à falta de canais de comercialização, o que faz com que grande parte da produção seja consumida de forma de subsistência, ou seja, ele produz muito e ao invés de vendê-lo, não, ele acaba comendo, consumindo ele mesmo aquilo que ele produziu. Foi constatada também que os produtores dispõem de pouca capacidade de investimento. Isso me chama muito a atenção. Pouco investimento para aumentar a produção. E aí vem minha pergunta, na verdade, 2 ou 3 perguntas, secretário. O senhor chegou de levar esse diagnóstico para dentro da sua secretaria, junto com a sua equipe, para discuti-lo, porque ele é de 2022, nós estamos em 2025. Sim. E uma vez discutido com a sua equipe na secretaria, o senhor procurou, de alguma forma, ir aos distritos, ir às regiões rurais, para constatar se aqueles números do diagnóstico ainda prevalecem ou ainda não fez isso? Isso aí é o relatório final já, oficial. É o diagnóstico oficial, em 2022. 2022, em 3 anos já isso aí, mas imagino que não deve ter mudado muito disso aí, não. Primeiro, eu não vou perder essa oportunidade é uma alegria vir aqui ser entrevistado por vocês, pelo nível das perguntas do senhor Lorenberg. Obrigado. Olha, eu preciso começar dizendo que hoje a Prefeitura de Cuiabá derrubou o muro de Berlim com o governo do Estado.
A partir do momento que o Abílio entrou, que nós entramos, acabou essa dificuldade de relacionamento com o parceiro mais importante que o Cuiabá pode ter, né? Então, no primeiro mês em que eu estava na secretaria, nós celebramos um termo de cooperação com a Empaer, com o Suelme, com a CEAF, né, por conseguinte da secretária Andréa Fujioka, e toda a Empaer que atende Cuiabá, hoje trabalha dentro da Secretaria Municipal de Agricultura. Então, nossos técnicos, nossa assistência técnica, nossos extensionistas trabalham junto com os técnicos da Empaer, no mesmo espaço físico, de forma colaborativa, muito positivo. E por que eu estou dizendo isso, tá, Lorenberg? Porque esses dados apontados em 2022 não são esses dois problemas, a dificuldade com canais de venda, tá, e a falta de recursos financeiros para expandir a produção, para mecanizar a produção, não são uma realidade de 2021, 2022. Eles são uma realidade histórica e, infelizmente, se não houver, e esse é o esforço, né, se não houver uma mudança futura. Sobre a dificuldade de recursos financeiros, não é uma realidade, Paulo, Lorenberg, cidadão, só da zona rural. É uma realidade geral, mas na zona rural muito mais. O quê? Não há a regularização fundiária desses imóveis. Como é, Paulo, que alguém que não tem o documento da sua terra vai ter acesso a crédito? Como é que os grandes produtores, os latifundiários, este agro pujante do nosso estado, como é que eles financiam a sua produção? Utilizando o que tem de garantia, seu patrimônio. Como é que os pequenos produtores de Cuiabá vão fazer isso? Eles não têm o documento da terra. Então esse é um problema que precisa ser enfrentado e é uma realidade. Tá? Realmente falta recurso e existem outros dados preocupantes junto com isso, Lorenberg. É uma população envelhecida, a população que está no campo é envelhecida, sem recurso para mecanizar a sua produção. Nós visitamos, né, essa é uma pergunta que o senhor fez, nós visitamos o seu Gilson, se eu não me engano, no Pai Joaquim. Nós visitamos o seu Gilson tem 54 anos, é um senhor bem magrinho, que todas as feiras ele está vendendo maxixe, está vendendo mandioca, está vendendo o que ele produz nos seus 5 hectares de produção. Quando ele vai colocar calcário, ele sai com um balde, aos 54 anos, debaixo do sol, e ainda assim ele precisaria revirar o solo, você entende? Existem uma repetição de contextos nesses produtores que, enfim, sem recurso, inviabiliza a produção. E aí entra o segundo ponto que o senhor estava me perguntando. E eles são conectadíssimos. Falta de canais de venda. Para o produto de origem vegetal, o seu Gilson, ele planta uma maxixe, ele vai e vende uma maxixe. Ok. O volume, a organização em associativismo, em cooperativismo, permitiria, e esse é um esforço que a gente vai fazer, isso está no nosso projeto de médio prazo, a incubação de cooperativas, mas isso permitiria, por exemplo, que conjuntamente esses pequenos produtores pudessem vender para os supermercados, pudessem vender para grandes, né, canais de venda. Mas os produtos de origem animal, queijo, frango caipira e muitos outros, o problema é pior ainda. Esse produto ele é clandestino, se ele não tem um selo de inspeção, se ele não tem a certificação da origem, né? Que é um problema que nós estamos enfrentando. São dezenas de milhares de pintinhos vendidos semanalmente em Cuiabá e eles não vão parar no prato do Cuiabá? Claro que vão, mas não tem nenhum abatedouro de frango caipira regularizado em Cuiabá. Então não tem nenhum desses produtos regularizados em Cuiabá. Ano após ano, década após década, isso não é enfrentado. Não é enfrentado tipo, vamos encontrar uma solução, que é o que a gente se dispôs a fazer agora. E se esse produto não está regularizado, Paulo, Lorenberg, esse produtor ele é refém de atravessador. Ele é refém de alguém que tenha a coragem ou os caminhos para colocar isso num porta-mala e dar um jeito de vender. Então esse produtor ele fica refém de ser muito mal remunerado. Segundo,
Como ele não tem a regularização, ele não pode vender num supermercado, ele não pode vender no mercado formal, a sua capacidade de crescer, de expandir a produção, de prosperar no campo, é zero. O que acontece com os filhos desses produtores? Vêm para a cidade, trabalhar em algum emprego, muitas vezes deixando aquele pai, aquela mãe chegar numa idade, que é a realidade hoje da nossa classe produtiva na zona rural, de uma forma geral, em que ele não dá mais conta de produzir, sem dinheiro, sem mecanização. Isso tudo levou Cuiabá a que contexto, Paulo Lorenberg? Hoje nós temos mais de 50% das propriedades rurais em Cuiabá são propriedades rurais, não produzem. São chácaras de lazer, são valorização imobiliária. E nós temos uma cidade em que mais de 90% da área de Cuiabá é rural. Claro que existem outros problemas, falta de água, não de água, mas de irrigação, né? A capacidade produtiva do solo também. Existem manchas em que o solo é rico, mas de uma forma geral não é. Então, assim, existem muitos problemas a serem enfrentados, mas tudo isso deságua no quê, Paulo? Uma população que envelhece no campo e não tem condição de se manter, com filhos e eles mesmos em algum momento vindo para a cidade e às vezes até dependendo da assistência social e o principal, um contexto em que Cuiabá importa com as devidas oscilações 80% dos hortifrutis que a gente compra. Como que a capital do agro chega a esse ponto? Não dá para entender. Olha, esse assunto é tão instigante, mas tão instigante, foi até bom o Lorenberg perguntar isso e fazer alusão ao relatório lá do IMEA. A gente vai para o intervalo comercial e vamos voltar a falar sobre esse assunto. E também quero falar também mais sobre esse selo, essa certificação, essa inspeção. Por que temos que enfrentar o nosso pobre feirante, o produtor pequeno realmente, precisa tanto, não é, de subsistir do seu trabalho e tem essas dificuldades. Tem que ter a vigilância, tem que ter, mas há que se tomar providências, para isso que serve o poder público. Então a gente acredita muito, confia muito na gestão do Abílio aqui no município de Cuiabá, para que a gente possa estender as mãos, o coração a essas pessoas e possamos resolver isso também. A questão da regularização, vamos fazer parceria com o Intermate. Já não faz com o IMEA, faz com o Intermate para regularizar o que tem que ser regularizado de terras aí, para que não tenhamos essa burocracia aí, porque ele precisa dessa garantia para que possa fazer seus negócios, o nosso pequeno produtor aí, né? Tô certo ou tô com a razão? Eu tô com a razão, não tô? Então tá. Você fez assim com a cabeça, você está assistindo, então a gente volta após o intervalo comercial com o Felipe Correia aqui e o programa Opinião. Eis que estamos de volta e estamos aqui ao vivo com o nosso programa Opinião. Eu já peço a você para que dê um clique no www.gazetadigital.com.br, que é o nosso GD, que é o Gazeta Digital. Olha, você vê bem que são as coisas. Não sei se já começou 2026, às vezes tem essa impressão, porque a deputada estadual Janaína Riva, do MDB, ironizou a comemoração do governador Mauro Mendes, do União Brasil, a respeito da decisão do STF que restabeleceu o artigo 2º da Lei Estadual 12.709 de 2024, que impede a concessão de benefícios fiscais ou terrenos públicos a empresas que aderirem à moratória da soja. Então, isso porque dias antes o governador havia criticado os deputados estaduais sobre a lei, alegando que ela teria vício de iniciativa e que alguns estariam atrás de, aspas, votinhos. Aí seguem as aspas. Quem é que está atrás de um votinho? Somos nós que fizemos um trabalho sério do início ao fim e vencemos no STF? Ou quem não posta na segunda-feira que a lei é inconstitucional e terça-feira
comemora dizendo que é inconstitucional. Quem é que está atrás de um votinho? Fecha aspas, disse em tom de questionamento a Janaína Riva em suas redes sociais. A parlamentar ainda lembrou que, no final, o ministro do STF, Flávio Dino, acabou liberando o trecho da lei, o que demonstraria a constitucionalidade da lei. Ela também lembrou que a audiência pública realizada no Senado Federal nunca teve a intenção de pressionar o STF. Janaína também afirmou que ela e o deputado estadual Gilberto Catani, do PL, foram injustiçados durante debate da lei estadual. Dá um clique aí, rapaz, olha só, tem essa notícia aqui, tem outras tantas para você se inteirar de tudo que anda rolando, acontecendo aqui em Cuiabá, nos municípios, no estado, Brasil e mundo. www.gazetadigital.com.br. Aí lá você vai saber quem está realmente atrás de um voto. Lorenbeck está atrás de um votinho também? Não, né? Você não é candidato a nada. Não mas sou você acha que... Eu vejo que todo mundo já está com os olhos esbugalhados lá no pleito do ano que vem, não é? De um jeito ou de outro, de forma direta ou indireta, não é? Está tudo convergindo para o ano que está... Até porque aí eu vejo uma briga direta, já que ambos andam falando aí de... ou se mobilizando, se movendo em torno daquelas duas cadeiras que vão ficar lá para o Senado. Enfim, queria que você desse seu pitaco aí nesse assunto. Aliás, por falar nisso, teve um quiprocó também hoje. Esse foi cabuloso, da Janaína com o Fábio Garcia. Ela soltou o verbo, um xingamento assim, que eu não vou nem reproduzir aqui, mas sobre esse assunto da moratória aqui. Paulo e amigo, eu vou fazer duas observações muito rapidamente. Primeiro, para provocar a reflexão do amigo telespectador, para entender direito quais são essas questões. De um lado, a moratória da soja. Quando você vê a frase moratória da soja, fica perdido, não sabe do que se trata. Mas trocando em miúdos, a moratória da soja é um consórcio, um ajuntamento. Lá em 2006, começou em 2006 e oficializou em 2008, empresas, ONGs e governos ficaram juntos para não comprarem soja de fazendas que têm o desmatamento. Visando o quê? Com o objetivo de coibir o desmatamento na Amazônia, no Cerrado. É isso que é Linhas Gerais. Quando você fala moratória da soja, você fica perdido. Mas, em linhas gerais, é exatamente o que eu acabei de dizer. Por outro lado, vem um projeto de lei transformado em lei estadual que retira, subtrai incentivos fiscais para aquelas empresas que aderiram, lá em 2006, 2008, aderiram à chamada moratória da soja. Feitas essas duas observações, aí cabe ao amigo telespectador dizer quem está errado ou quem está certo. Chegou isso nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, Flávio Dino, em um determinado momento, ele sustou temporariamente esse artigo da lei e depois, com muita conversa, e nesse aspecto a deputada Janaína tem razão, porque houve uma carreata, uma procissão de alguns parlamentares para Brasília, fizeram encontro, inclusive, no Congresso Nacional e conversaram com o ministro. O ministro resolveu liberar esse artigo dessa lei estadual. Feito isso, amigos, o segundo ponto para concluir. Quem está trabalhando para voto? O Paulo tem razão. Já começou há muito tempo a disputa eleitoral para 2026. E diga-se de passagem, a deputada estadual Janaína Riva tem dito para todo mundo e nos 4 cantos do estado que ela quer ser candidata a senadora.
por outro lado, o governador Mauro Mendes também é candidato ou será candidato ao Senado. Portanto, há um embate direto da deputada com o governador. Isso não significa que são inimigos, não, amigos. A Janaína continua na base do governo, numa boa, mas continua ou faz cada um dele a sua tarefa de pedir votos. O Paulo lembrou a questão da briga com o Fábio Garcia, de fato é difícil mesmo, porque a Janaína bateu a mão na mesa e falou assim, as minhas emendas serão sim pagas, se não for paga, eu vou brigar. Não, o tom foi feio. Eu não tenho coragem, e olha que eu sou meio cara de pau, mas eu não tenho coragem de repetir o que a Janaína falou, classificando a atitude, aquela que teria sido a atitude do Fábio Garcia, porque eu não vou entrar no mérito quem está certo, quem está errado. A propósito dessa questão que o Lorenberg está falando da moratória, o programa Opinião se compromete nos próximos dias trazer aqui um lado, que é esse pessoal aí, que defende a moratória propriamente, e o outro lado esses que querem, inclusive, continuar com essa restrição do Estado, à luz daquela lei que foi aprovada, para que não fornecer incentivos fiscais para essas empresas que não se retirarem do lance da moratória da soja. No papel é lindo isso e louvável. Quem que não quer preservar nosso meio ambiente, né? Coibir a questão da destruição, enfim. Só que tem os dois lados, eu não vou tomar partido de nenhum deles aqui, eu já andei vendo, inclusive, o outro lado, não é, dessa questão dessa lei de 2020, 2006, você falou, né? 2008 a lei. 2008. Então, tem o outro lado também. Vamos trazer aqui as pessoas, vamos estar marcando com um, com o outro, para a gente ouvir os... Aí você que está em casa, toma o seu lado, o seu partido aí, para que a gente possa, enfim, chegar a um consenso aí, porque os dois lados, se você for analisar, tem tudo um argumento plausível ali, porque eles mostram dados, né? Tem um movimento aí que a AMM está junto, o Tribunal de Contas está junto, que tem mais gente junto daquela associação, tem a ProSoja, tem um monte de gente, e tem o outro lado também. Então vamos trazer todo mundo aqui, ou um representante de cada lado, e aí a gente vai fazer nosso trabalho aqui de jornalista, né? Enquanto isso a gente vai opinando, Lorenberg opina, eu opino, Lorenberg é bom de opinar, ele está aqui para isso, inclusive, né? Diante dos fatos, diante daquilo que a gente tem de informação, forma opinião, opina. E o nome do programa, qual é? Isso mesmo, acertou quem falou opinião. O Felipe Corrêa está aqui, o nosso caríssimo secretário de Agricultura, Familiar e Trabalho. Tem outro nome também, Secretaria de Agricultura, Familiar e Trabalho só? Agricultura? Não, Secretaria de Agricultura e Trabalho? Isso. O desenvolvimento econômico ficava conosco, mas foi movido para o turismo, do secretário Fernando Medeiros. É que eu estava lembrando do desenvolvimento econômico. Professor Lorenberg, por favor. Secretário, na pergunta que eu fiz, e em parte da resposta que o senhor nos deu, você falou das feiras, que de fato é verdadeiro, né? Que o produtor leva para lá, para as feiras. Os dados que eu tenho, e se não for o atual, o senhor, por favor, me corrija. São 48 feiras que tem em Cuiabá. Esse é o dado que eu particularmente tenho. A minha pergunta está exatamente aí. O senhor já chegou a visitar essas feiras todas? O senhor já chegou a ter um balanço a respeito de cada uma dessas feiras? E, na sua concepção, é necessário que haja maior estruturação para essas feiras? Eu vou dar um exemplo, na CPA 1, ali próximo onde era um supermercado, depois passou a ser uma igreja, ali mudou sempre de negócio. Bem naquele pátio grande que tem ali, tem uma feira grande. O senhor já esteve lá, já observou se há necessário ter uma reestrutura dessas feiras ou não? Só para confirmar, Lorenberg, esse pátio, você diz, é aquela praça cultural do CPA? Isso, lá do CPA 1. Eu sou do CPA. Eu sou nascido e crescido do CPA 3, setor 1. Mais de 3 décadas de CPA. Então, sobre as feiras. Sendo bem honesto, nós passamos os primeiros
30 dias, no mínimo, talvez até mais, debruçados no mercado, sobre o mercado do Porto, né? O mercado do Porto, a gestão dele, hoje, ela acontece por um comitê gestor, mas quem capitaneia esse comitê é a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Mas antes que nós passássemos a competência, a gestão, né, do mercado do Porto para a Secretaria de Turismo, nós fizemos um extenso levantamento e tocamos a feira, né, porque o mercado do Porto, porque durante esse período a associação já não estava mais cuidando, então, sem recursos, no meio de um decreto de calamidade financeira, contando com o apoio de outros secretários, né, secretária Franciane e secretária Juliana Palhares, da Ordem Pública, nos ajudavam com segurança, secretário Reginaldo, que na época coordenava a Limpurb, que hoje está com o secretário Velaton, meu amigo, e também a Secretaria de Obras ajudando com limpeza de Boca de Lobo. Enfim, nós passamos aí 1 a 2 meses cuidando da Feira do Porto, do jeito que do mercado do Porto como conseguíamos, mas principalmente fazendo os levantamentos, descobrindo quem é quem, de onde surgiram essas matrículas, de onde surgiram essas, né, essas pessoas que ali estavam, para que eles pudessem agora, que é o que está acontecendo, receber os títulos provisórios e, enfim, ter sua situação regularizada. Deste momento para cá, nós mergulhamos na questão da inspeção dos produtos de origem animal, que nós já, se Deus quiser, até o final agora de maio, estará na Câmara a atualização dessa legislação. E agora, no início entre março e abril, nós começamos essa odisseia das feiras livres. Então, na segunda-feira eu estive pessoalmente, claro, mas a nossa equipe teve uma reunião com todos os coordenadores de feira, né? Startamos há algumas semanas um processo que deve ter início na semana que vem de recadastramento de todos os 900 feirantes. Então nós vamos visitar todos eles, vamos medir todos esses espaços que estão sendo utilizados. Por quê? Porque a intenção não é gerar caos. Eu quero deixar claro para você que é frequentador de feira, para você que é feirante, para você que conhece feirante, nossa intenção não é mexer nas feiras. Nossa intenção é cumprir o decreto, né? Existem metragens, existem regras de funcionamento, precisa ficar limpa o lugar em que a feira acontece, após ela acabar. Mas a nossa intenção é fazer um recadastramento, convalidar aqueles que estão ali de forma regular e garantir, Paulo e Lorenberg, que você que quer ocupar um espaço numa feira, que aqueles que são feirantes e querem ocupar espaços em outras feiras, possam buscar essa oportunidade pela internet, num canal nosso próprio, da Prefeitura de Cuiabá, colocando o seu nome na lista e sendo chamado de acordo com uma ordem. Já existe essa disponibilidade tecnológica? Nós já implementamos um canal de WhatsApp, com o número da Secretaria, para finalidades gerais, mas a estruturação desse sistema ainda está em curso, tá? Qual que é o número, se não tiver de cabeça? Não tem. Se não tiver, nós vamos para o intervalo comercial e eu gostaria que no intervalo, o intervalo aqui é rápido, 1 minuto e meio. Certo. Que você, ali está o Gessé que está contigo ali, acione quem for de direito aí para a gente... No intervalo eu acho aqui. Ele vai voltar, vai pegar ali. Até para você, porque ele falou de 900 feirantes, não é? Sim. Se você que está aí, você tem o seu produto de origem animal ou não, que você sabe que a feira é um mercadão a céu aberto, assim. Sim. E à noite, então, se for à noite, melhor ainda, que é fresquinha. Eu sou piolho, no sentido melhor da palavra, de feira. Então eu vou lá para comprar requeijão. E o médico falou que eu não posso ficar comendo requeijão assim, porque é muito salgado, mas eu adoro requeijão, aquele requeijão. Sabe como é que é aquele? O requeijão, não é o queijo, né? Não, requeijão. É não, requeijão não de pote. O Sim. Catanes que faz lá no negócio dele lá, ele nunca trouxe nenhum para mim. Eu sou fã de mar. E eu vou lá para comprar tudo quanto é coisa arada de natural. Banana, essas coisas. Eu acho bonito demais aquele pessoal trabalhando, vendendo o seu produto natural. Se você está aí em casa, tem seu produto e gostaria de fazê-lo, não é, de ter acesso, daqui a pouquinho o Felipe vai passar o contato para que você entre lá no zap da secretaria e converse com o pessoal lá para que haja uma forma de você se encaixar aí, né? Não sei se tem como ampliar. Exatamente. Enfim, daqui a pouquinho a gente volta do intervalo comercial, um instante só. Aí estamos de volta aqui com o programa Opinião na TV Pantanal,
o Felipe Correia, que é o secretário de Agricultura, eu estou com agricultura familiar na cabeça o tempo todo, mas tem a ver, né? Secretário de Agricultura e Trabalho, que também abrange a agricultura familiar. Quando eu vendo aqui no bloco passado, o Felipe, o telefone, o WhatsApp, para você que tem intenção, que tem vontade de expor seus produtos nas feiras livres de Cuiabá, o Felipe vai passar aqui o WhatsApp. É bom que você anote, porque pode estar aí a grande oportunidade para você fazer expandir seu negócio, não é? Então anote bem aí que ele vai passar. Achou aí, Felipe? Sim. Estou segurando a onda aqui para ver se você acha aí. Vamos lá, por favor. Por favor, anota o número aí da Secretaria de Agricultura e Trabalho da Prefeitura de Cuiabá, é o nosso WhatsApp geral, é o 65 3645 7250. Vou repetir, 65 3645 7250. 3645 7250. Esse é, cidadão Lorenberg, Paulo, o telefone fixo da secretaria. É o telefone, inclusive, que você acha lá no Google. Puxa, eu não consegui anotar. É só você entrar lá no Google e pesquisar qual que é o número da Secretaria de Agricultura e Trabalho ou entrar no site da Prefeitura, né? E pesquisar qual que é o número lá da nossa secretaria. E a gente fez essa opção, Lorenberg, você, cidadão, justamente para simplificar. Esse número, como é o número fixo da secretaria, vai permanecer sendo o mesmo número, não vai mudar, e você consegue localizar ele pelo Google ou pelo site da prefeitura. Nesse número, você consegue ter acesso a vários serviços. Você quer regularizar ou conhece alguém que precisa regularizar a certificação dos seus produtos de origem animal, uma pessoa que fabrica um queijo, uma linguiça, entre em contato com a gente lá que nós vamos remeter você para o setor dentro do próprio WhatsApp, para a gente poder te dar assistência técnica, te visitar e te dar todas as instruções. Eu quero buscar uma vaga no Cine Municipal, ou eu quero oferecer uma vaga de emprego na minha empresa e estou precisando de gente para trabalhar. Pode falar com a gente pelo WhatsApp também, que você vai ser remetido para esse atendimento. E o assunto que nós estamos falando aqui, né? Eu gostaria de vender na feira. Eu gostaria de vender os produtos da agricultura da minha propriedade rural, ou revender produtos de pessoas que eu conheço que vendem na área rural. E eu gostaria de trabalhar numa feira, de vender numa feira livre. Entre em contato com a gente nesse número, que é o 3645, eu vou repetir, 3645-7250, que lá a gente vai poder dar todas as instruções. Qual que era a intenção de falar disso, tá, Lorenberg? Nós precisamos dar exemplo, garantir lisura, não só ficar no discurso, né? Então, a conversa que eu tive com os coordenadores de feira, com a própria Associação dos Feirantes, com os servidores da Secretaria. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém, nós não estamos aqui para gerar caos, mas nós precisamos trazer ordem, porque a ordem gera conforto, a ordem gera progresso. Então, poxa, eu quero entrar numa feira, você vai falar com a prefeitura e a prefeitura vai ter uma ordem de inscrição de interessados em feiras, que se Deus quiser muito em breve vai ser uma lista pública ou de forma que as pessoas possam auditar, para que não haja acusações de locação, de venda. Não dá. Um espaço, seja no mercado do Porto, seja em feiras livres, nós estamos falando de espaços públicos cedidos para que pessoas possam oferir renda de forma digna, de forma correta. Esses espaços não podem ser objeto de outra exploração comercial diferente. Fica um alerta aí para, se você, porventura, você tem seu produto e gostaria de expor na feira, não negocie com aqueles que estão fazendo ali esse jogo sujo ao qual se refere aqui o Felipe, aquele que está locando de forma... Se o cara recebeu aquele espaço para ele expor, para ele comercializar, aí ele faz aquilo lá um negócio, que nem aquela coisa de especulação de terrenos, de lotes aí. Isso é errado. Então você procure a prefeitura de forma direta, porque lá sim você vai ter o tratamento oficial, seguro, não vai levar cano, porque tem gente que pode não cumprir o que... Vou repetir para você, o WhatsApp, não é celular, mas é o WhatsApp, é 65-3645-7250.
Tá bom? E aí o que vai acontecer? Você vai falar com o pessoal lá diretamente da secretaria e aí você vai tratar do assunto, de repente, daqui a pouco, lá estará você de forma muito legal, proativa, decente, fazendo o que você mais gosta de fazer, que é produzir e comercializar seus produtos. Só uma dúvida aqui, Felipe. É só para o pessoal de Cuiabá, né? Para a feira? Porque nós somos de Cuiabá, mas eu sei porque tem gente de outros, já vi gente da Redondeza, aqui na prefeitura, aqui nas feiras de Cuiabá, pessoal que vem de fora, vem de Santo Antônio, por exemplo, né? Então, a secretaria, Paulo, ela chama Agricultura e Trabalho, mas nós temos dentro da secretaria uma diretoria chamada Diretoria de Agricultura e Abastecimento, porque nós temos essa responsabilidade também. Uhum. Então, seja uma pessoa que quer vender numa feira, mas principalmente uma pessoa que produz queijo, qualquer produto de origem animal nas redondezas, na Baixada Cuiabana, Santo Antônio do Livramento, não importa, fala com a gente nesse número também. Nós temos um WhatsApp específico da Coordenadoria de Inspeção, que é quem mexe com o selo de inspeção, mas nós vamos unificar todos nesse número. Então pode falar com a gente nesse mesmo número. Por quê? Eu não sabia disso. Por que a gente fez, Paulo e Lorenberg, um dos motivos da gente ter celebrado esse termo de cooperação com a Empaer, com a CEAF, é justamente isso. Como que eu posso resolver o problema da regularização do cara que produz queijo em outro município? Porque esse cara abastece o mercado de Cuiabá. Né? O Cuiabá é o grande mercado consumidor do estado, da Baixada. Então, interessa para nós que o produtor de Livramento, de Santo Antônio, esteja regularizado. Você conhece alguém, revende produtos de pessoas que produzem nesses municípios e não tem como certificar? Manda o nosso WhatsApp para eles. Só para regularização que você está falando, isso, não para exposição. Então, até para exposição, entre em contato com a gente que a gente vai poder passar as instruções necessárias. O que importa é, você pode falar conosco nesse número para resolver qualquer um desses problemas sem a preocupação de ficar conversando com uma máquina. Fiquei animado Falando nesse agora. número, você vai falar com pessoas, com a nossa equipe, com a gente, e nós vamos entender seu problema para poder te dar a informação, a instrução necessária. Eu fiquei tão animado que eu vou repetir o telefone. Olha, atenção, você que está assistindo aí, ó, a oportunidade aí para que você possa dar um up nas suas coisas aí, nos seus negócios, né? No seu pequeno negócio. O WhatsApp da Secretaria de Agricultura e Trabalho aqui de Cuiabá, 3645, aí eu me embanando aqui, ó, 3645-7250, tá? Só ligar lá no Zap, buscar lá e buscar informação. Ah, Gersinho, de repente, ó, Gersinho e a dona Nair, que é a esposa dele, mora lá no Mapinho, Várzea Grande, mas produz uma pamonha e um curau que é uma belezura, né? De repente, Gerson, ó, olha pra mim, rapaz, tá vendo? De repente, oportunidade aí, nego, vai lá, ué. Fala pra dona Nair lá. Depois eu quero minha comissão, tá? Tô brincando. Isso não existe comigo, não, viu? E assim, um baita de um profissional aqui da nossa Gazeta. E Paulo, eu preciso só fazer uma correção, porque eu sei que o Lorenberg, ele sabe o que ele está perguntando e ele sabe o que a gente respondeu. Eu fiquei devendo 2 respostas para ele, vou ser rápido. Primeiro, a informação que eu tenho hoje, Lorenberg, é que nós temos 44 ativas. Eu sei que o número era 48, mas nós temos 44 ativas, tá? Essa é a última informação que eu tive. Claro que nós trabalhamos em equipe. Não sou eu que tenho controle de tudo, mas essa é a última informação que nós tínhamos de coisas de semanas atrás. E dessas 44 ativas, eu preciso visitar todas. Claro que muitas eu já fui, muitas eu frequento, muitas eu já frequentei. Mas nesse trabalho de recadastramento que a gente vai fazer, vai ser um trabalho amigável, instrutivo, quero reforçar isso. Não se preocupem, feirantes, a gente está indo para auxiliar e para melhorar as condições e não o inverso. A nossa intenção é que a equipe vá, mas eu quero participar pessoalmente, junto com a direção da secretaria, porque é só experimentando a realidade ali que a gente, né, pode contribuir mais, assim como a gente já tem feito no campo. Oliver, por favor. Secretário, logo na primeira pergunta que o Paulo fez, tocava exatamente na possibilidade do senhor, como primeiro suplente, assumir uma das cadeiras em razão do afastamento de um dos 2 vereadores. O senhor falou de que, a princípio, ficará na secretaria e terá mais aí alguns meses para trabalhar bem isso. E aí vem a minha pergunta associada à parte da resposta que o senhor deu
tanto no primeiro bloco quanto no segundo, a respeito da região rural. Uma das responsabilidades da sua secretaria está exatamente em trazer políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural. O que há no papel de plano de planejamento para impulsionar esse desenvolvimento rural? Lorenberg, o que nós temos hoje, é o que eu disse para o senhor, né? Nós podemos encarar como curto, médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo são plantios, né? Nós tivemos uma reunião fantástica na semana passada com o Hugo Garcia, que foi deputado e é presidente da Profir, enfim, Associação de Irrigáveis, né? E nós temos um problema em Cuiabá. Não falta água ao redor, mas falta água nas propriedades. E se você pegar, e isso é muito triste de encarar esse fato, mas se você pegar as propriedades que estão nas beiras dos rios e riachos, elas são chácaras de lazer. Ou seja, quem produz não está na beira do rio, né? E claro, fica já essa oportunidade. Quem tem essas chácaras, quem tem essas propriedades, pode produzir, pode procurar a gente nesse WhatsApp. Olha, eu tenho uma propriedade rural e eu gostaria de produzir. O nosso trabalho é ajudar vocês a entender qual que é a vocação da sua área rural e produzir para abastecer o nosso mercado. Pode falar, Paulo. Ô Felipe, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que, eu caminhando para o final aqui, eu não posso deixar de perguntar também, já que a sua secretaria é de Agricultura e Trabalho, amanhã é dia do trabalhador, né? Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu gostaria que você desse pelo menos uma pincelada aí em 3 minutos, no máximo, sobre, no papel, você disse que tem muitos projetos na gestão do Abílio para a sua secretaria, para essa pasta sua, né? Certo. Além da agricultura familiar, para que possamos fomentar, que eu falo, o município. Porque tem aqui um apagão de mão de obra em muitos setores, né? Até nos mais simples. E eu gostaria de saber o que há de planejamento nesse sentido aí. Então, eu vou falar até imenso para poder terminar de responder para o Lorenberg, mas sobre isso, nós herdamos uma dívida de mais de R$1 milhão com o Senai, infelizmente, uma dívida feita em 2023 pela gestão anterior, de forma irresponsável, como muitas outras dívidas. Estamos em busca agora de como sanear isso, mesmo com essa questão financeira, porque nós precisamos retomar os cursos profissionalizantes. Estamos buscando parcerias com isso, mas talvez a principal seja internamente mesmo, na própria Secretaria de Economia, com a professora Solange, que é a secretária adjunta de formação de servidores, mas eles também vão trabalhar muito com cursos livres, pretendem construir uma plataforma de formação e eu, pessoalmente, sou entusiasta de EAD. Eu enxergo que a possibilidade de você construir conteúdo, como hoje muita gente ganha dinheiro na internet vendendo conhecimento, se isso for replicado numa estrutura estatal, nós podemos atender muita gente com um investimento só. Mas precisamos avançar em qualificação, né? Esse é o ponto principal e em parceria. Já visitamos o Vilmondes no Senar, na FAMATO, já visitamos o Venceslau na FEComércio, já visitamos o Silvio Rangel na Fiente. Então, o nosso projeto, não só com o governo do Estado, mas com todas as outras entidades, seja do Sistema S, etc., é a parceria, tá? Mas o senhor me perguntou, então, sobre médio e longo prazo, temos projetos que nós precisamos plantar. Esse exemplo da Profir, por exemplo, o Lago do Manso, previa, com certeza, a utilização dessa água também para irrigação, por gravidade, né? Então, algumas coisas precisam ser desenterradas da história do nosso município, né? Mas, de curto prazo, temos uma legislação atualizada, simplificada, nos moldes que a AMM construiu como minuta para atualizar a lei do selo de inspeção municipal. Se Deus quiser, esse mês estará na Câmara, esse mês de maio, tá? Ótimo. Junto com o decreto, e este decreto estamos debruçados em criar uma linha para produtores e uma linha para pequenos produtores, em que ele vai ter um tratamento simplificado, diferenciado. E, junto com isso, para cadeias mais complexas, a exemplo do frango, nós temos uma conversa avançada com o presidente da FEComércio, o Júnior da Verdão, o Venceslau, que se interessou e se dispôs em um acordo que a FEComércio, que o Senac tem com a Prefeitura, de nos ajudar comprando um módulo
já pronto, cifado, nos moldes de abate de frango caipira, para que a gente possa oferecer a esses produtores um caminho. A ideia é que ainda esse ano a gente possa ter pelo menos o início de um polo agroindustrial, com um módulo de mel que a Prefeitura de Cuiabá já tem para processamento e embalagem desse mel nos moldes da vigilância sanitária, do selo de inspeção, e também do frango caipira, que é um impasse que nós temos no município. Grande Júnior da Verdão, o José Venceslau, ele tem inclusive um trabalho muito bonito feito junto aos CREAs, né? Oferecendo mão de obra, qualificação para aquelas mulheres que estão vítimas de violência. Tem um trabalho primoroso, eu até falei para a Radassa, né? Para ela, para a secretária também, na época de assistência social, para que façam parceria aí com a FEComércio, porque vai dar rock, vai dar samba, vai dar o que você quiser de coisa boa. E também vou encerrar o programa aqui, agradecendo aqui ao Felipe, pedindo que vocês também olhem com carinho para essa questão da regularização aí, seja em parceria com o Intermate, para que esses pequenos aí que estão irregulares com as suas respectivas terras possam ter essa possibilidade aí de fazer negócios, contrair empréstimos, inclusive contrair linhas de crédito para que possam fazer avançar seus negócios, né? Felipe, esse espaço vai sempre estar à disposição para as boas informações como as que você trouxe aqui. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Lorenberg, muito obrigado. E, cidadão munícipe, eu digo em nome do nosso prefeito, do meu prefeito Abílio, que o nosso objetivo aqui é resolver os problemas. Então, vamos continuar lutando até o fim para que Cuiabá tenha dias melhores. Obrigado, abraço para o seu pai, para nossa psicóloga da família lá, a Rose Correia. Um beijão para ela, no coração dela, viu? Um beijo no coração também do Américo. Abraço aqui para o Gessé, que é o assessor, Gessé do Porto Solidão e de Vou Liberdade, que é a música principal preferida do Lorenberg. A gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Amanhã é dia do trabalhador. E nós, que somos bons trabalhadores do programa Opinião, estaremos aqui amanhã, viu? Não perca, às 19h30, com o programa Opinião para você aqui na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.